Continuando. Flagrante preparado, provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Pessoal, isso aí se trata de crime impossível, súmula 145 do STJ, ou desculpa, do STF, do Supremo Tribunal Federal. Como funciona isso? Imagina vocês o seguinte, aconteceu em Goiânia, de policiais sabendo que a pessoa estava falsificando documento, a pessoa foi numa praça lá em Goiânia e se passou por alguém que estava querendo comprar esses documentos. Veja que neste caso é um delito de ensaio, é um delito provocado. A súmula 145 do STF fala que nesse caso se trata de crime impossível, não é crime. Lembre que o artigo 17 nós temos duas possibilidades de crime impossível, por absoluta improbidade do objeto ou por absoluta ineficácia do meio utilizado. Tá? Então, nesse caso, não é o acusado que veio perante a autoridade policial querendo ofertar seu serviço. Foi provocado pela autoridade policial. E nesse caso não é crime. Você só tem que tomar cuidado com relação a drogas, a lei de drogas. Por quê? Tem professores falando merda aí, não sabem o que estão falando e estão levando alunos a errar. Então, veja, são duas situações. Primeira situação. Se a autoridade policial, ele fica num determinado ponto, ofertando a venda da droga para usuários, e na hora que um usuário chega, ele efetua essa prisão, nesse caso é crime impossível. É crime impossível, não pode ele que está provocando, ok? Tranquilo. Agora, quando este policial, sabendo que tem um traficante no local vendendo a droga, na hora que ele chega lá e pede para comprar a droga, em relação à modalidade de vender, é crime impossível. Só que você tem que imaginar o seguinte, o traficante, ele tem depósito, está trazendo consigo, então nesse caso é válido o flagrante. Em outras modalidades verbais, lá do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Tá? Então, nesse caso, é possível sim o flagrante. E tem professor falando, confundindo as duas situações, falando que se trata de crime impossível. Está errado. No primeiro caso, crime impossível. Nessa segunda, é possível sim a prisão do traficante por causa dos demais verbos nucleares do artigo 33, tá? Da lei de drogas. Lembrando que aquele tipo é um tipo penal misto de conteúdo alternativo. Se a pessoa pratica qualquer um daqueles verbos, ele pode ser preso. Certinho? Então vamos lá. Flagrante esperado. Pessoal, flagrante esperado é exatamente a polícia, ela está monitorando a atividade criminosa e ela espera aquele melhor momento para quê? Para efetuar a prisão dos envolvidos, ok? Esse flagrante é lícito. Flagrante prorrogado, protelado, retardado ou diferido. Aqui nós temos duas ações, dois institutos. Tá? Melhor dizendo, nós temos um previsto na Lei 2.850 de 2013, que é a Lei de Organização Criminosa, tá lá no artigo 8º, que é exatamente a ação controlada, e nós temos ali no artigo 53, inciso 2, parágrafo único da Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, que é a entrega vigiada, tá? Nesses dois casos, são flagrantes extremamente lícitos. Vou ler um pouquinho para os senhores, tá? Olha só, o artigo 8º da Lei 2.850, a ação controlada. O artigo 8º fala o seguinte: consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou ela vinculada, desde que mantida sob a observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações. Tá? Isso é ação controlada. Ao passo que lá na Lei 11.343, no artigo 53, fala o seguinte: em qualquer fase da persecução criminal relativa aos crimes previstos nessa lei de drogas, são permitidos, além dos previstos em lei, mediante autorização judicial e ouvido do MP, os seguintes procedimentos investigatórios. Olha o inciso 2. A não atuação do policial sobre os portadores de drogas, seus precursores, químicos ou outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro com a finalidade de identificar e responsabilizar maior número de integrantes de operações de tráfico e distribuição sem prejuízo à ação penal cabível. Olha o parágrafo único.
Na hipótese do inciso 2 desse artigo, a autorização será concedida desde que sejam conhecidos o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito e dos colaboradores. Ok? Então veja, pessoal, nesse caso nós temos o quê? Uma hipótese de entrega vigiada, certinho? E por último, terminando as espécies aqui de flagrante. Flagrante forjado, fabricado, maquinado, urdido. Pessoal, isso é crime praticado pela autoridade policial, tá? Isso aí se chama denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. É quando o policial, a autoridade policial, implanta uma determinada prova querendo forçar a falar que a pessoa cometeu um determinado crime. Tá? Então, nesse caso, é crime, denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Tá? A autoridade policial vai responder pelo crime, se assim o fizer. Pessoal, para a gente terminar esse bloco, como se dá a prisão em flagrante nos várias espécies de crimes? Veja, exemplo, crime permanente. Crime permanente, a pessoa sequestrou a vítima. Pessoal, crime permanente, ele se protrai no tempo, essa consumação. Então, a cada minuto, a cada segundo, ele está em flagrante delito. Então, se a pessoa sequestrou e está de posse da vítima durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 1 mês, não importa. Enquanto ele estiver na posse do agressor, do criminoso, a pessoa pode ser presa em flagrante delito em qualquer momento. E nesse caso, como está em flagrante delito, pode ser preso inclusive à noite. Tá? Pode arrombar a casa, pode entrar, não tem problema nenhum. Isso de acordo com o inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Crime habitual. Tem muitos doutrinadores que falam que é muito difícil haver a prisão em flagrante em crime habitual. O professor Rogério, o professor Renato Brasileiro entende que não, porque ele traz um exemplo bem interessante. Imagine a pessoa que está cometendo ali o crime de exercício legal da medicina. Ele tem consultório aberto, ele tem funcionário ali atendendo as pessoas, ele está dentro lá atendendo uma pessoa e lá tem um fichário de todas as demais, que provam que ele já atendeu várias outras. Neste caso, pode ser preso em flagrante? Ele entende que sim, e eu também concordo com ele, tá? Mas tem essa celeuma. Crime de ação penal privada e crime de ação penal pública condicionada à representação. Veja, se o crime é de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação da vítima, a captura do acusado é possível, mas a lavratura do APF só é possível se houver autorização da vítima. Tá? Então, o que acontece? Nós sabemos que tem 4 partes o auto de prisão em flagrante, a prisão em flagrante. Então, primeiro, captura pode ser possível, a condição coercitiva até a delegacia é possível, mas para fazer a lavratura do APF e levar a pessoa ao cárcere é necessário que haja autorização da vítima, certo? Tanto na ação penal pública condicionada como na ação penal privada. Crimes formais. Você tem que lembrar que o crime formal ele é de consumação antecipada. Tá? Então veja ali a extorsão mediante sequestro. A partir do momento que há a privação da liberdade da vítima, o crime já se consumou. Tá? Crime mutilado de resultado cortado de 2 atos, como diz o professor Rogério Sanches. Tá? Então nesse caso ele já se consumou ali. Agora lá na frente, quando a pessoa recebe o valor do resgate, isso se chama exaurimento do crime. Então a prisão em flagrante, nesse caso de crime nesse caso é um crime permanente, pode ser em qualquer momento. Agora no caso de crime de extorsão, no caso de crime de extorsão é um crime formal, em que a pessoa faz a extorsão, só que ele vai receber o dinheiro lá na frente. Então é possível a prisão em flagrante no momento da extorsão, porque lá na frente é simplesmente exaurimento do crime, não é possível. Tá? E crime continuado? Pessoal, crime continuado, aqui nós temos o flagrante fracionado, tá? Por que é flagrante fracionado? No crime continuado eu tenho vários crimes. Por uma ficção jurídica, a pessoa vai responder como se tivesse cometido apenas um crime. Então, para que seja possível a prisão em flagrante, ele vai ser preso em cada um dos crimes, tá? Isoladamente, não um conjunto inteiro, ok?